Graça e paz, irmãos. Amém, boa noite. Vamos colocar de pé. Amém. Você que nos assiste também, se você puder, onde você estiver, se levantar na presença do Senhor. Estamos iniciando mais um culto de estudo. Então, pretendo ser o mais breve possível para a gente ganhar tempo, porque o ensino das Escrituras é fundamental para a nossa vida. Amém, queridos? Eu queria te convidar a abrir no livro de Salmos, capítulo 111, versículo 1. Salmo 111, versículo 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E em suas obras a glória e majestade e a justiça permanecem para sempre. Amém? Glórias ao Senhor. Que nesta noite nós possamos nos render ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amém? Um coração sincero e aberto diante do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, Senhor, no qual nos reunimos num só espírito, num só coração, Senhor, num só objetivo, Senhor. Te adorar, te glorificar e te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, Senhor, pois sem Ti não somos nada, Senhor. Nada podemos fazer sem a Tua presença, Senhor. E nós somos gratos, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Teu Espírito Santo se faz presente em nós, Senhor, e Ele nos auxilia, Ele nos orienta, Ele nos ensina. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor cuida e trata, Senhor, das nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe as nossas orações, Senhor. Fala conosco. Dirige esse trabalho, Espírito Santo, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. André? Busque a presença do Espírito Santo nesta noite. Atraia a presença do Espírito Santo. Ore em línguas, em meio a essas melodias que são entoadas, feitas para levar a tua vida à presença. Essas músicas não são apenas para fazer som, mas elas são produzidas para levar a tua vida a estar mais perto dele. Furicalamanashwire balashwera baruduyera bala shurigere balashere furigabanayure surie balashe balaye furingamashkwi kamburi kalabalashe furie abalayera balashwe kama. Doe a Ele uma canção de amor, de amor, de amor. Fur calabala xere calamala xurigi calabalaye balasiri calabala xurikere suri calabala xiri calamana bala xere calamala xui serra manas siri calabahaderi calamanaia balayubu fly tubu fly munuse xia bala xiri calabalaia ramanadi sere balanuse siri. Santo Espírito Santo, Espírito Santo, vem encher este lugar, vem encher a minha vida.
lugar, encher o meu ser, Senhor. Preciso sentir em meu espírito o teu soprar e enche-me de novo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual a ti, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, Senhor, tua presença eu provei e vi. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, yeah, yeah. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, glórias ao Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso lar, no meio da nossa família, Senhor, da nossa parentela. Comece a orar, comece a apresentar diante do Senhor a tua casa, a tua família, teus familiares, tua parentela, questões que têm entristecido o teu coração, que tem tirado o seu sono, que tem tirado a tua paz. O Senhor quer mudar essa situação. O Senhor quer mudar essa situação. O Senhor quer que nós andemos por fé. O Senhor quer que a gente se relacione com Ele. E quando nos relacionarmos com o Senhor, nós o conheceremos. E conhecendo ao Senhor, nós vamos confiar nele. E confiando no Senhor, nós vamos agir, andar, se mover e viver pela fé. É através da fé que nós vamos fazer a diferença na nossa casa, fazer a diferença na nossa família. É através da fé que você vai mudar essa situação. É através da fé no Senhor que o Senhor vai agir, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai trazer de volta. Não importa a situação, não importa a questão, mas pela fé tudo é possível. Pela fé nós agradamos ao Senhor, pela fé nós alegramos a Deus, e pela fé nós vivemos, nós agimos, nós declaramos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, que essas questões, que essas enfermidades, que essas doenças caiam por terra no nome de Jesus. Declaramos no nome de Jesus que haja cura, que haja libertação, enfermidade caia por terra no nome de Jesus. Os que estão acamados, os que estão desenganados, levantem em nome de Jesus. Os que estão cativos sejam libertos no nome de Jesus. Os prisioneiros dos vícios, das drogas, sejam libertos, sejam curados, sejam restaurados. É no nome de Jesus, é pela fé no Senhor que estas coisas vão e estão acontecendo. Porque isso é promessa do Senhor Jesus. Isso é promessa do Senhor. Lá na cruz do Calvário Ele conquistou todas estas coisas e a nós deu o direito de termos saúde, de termos liberdade, de sermos livres, não mais escravos da doença, do vício, de coisas que o mundo tenta aprisionar. Somos livres no Senhor. Então pela fé, a tua fé no Senhor, declare a tua liberdade, declare a liberdade da tua família, da tua parentela, declare a cura, enfermidade saia, tumor saia,
infecção saia, toda alteração no corpo físico saia, no nome de Jesus. Seja restabelecido, seja restabelecida a saúde sobre a tua vida. Creia nisso, tome posse disso. O Senhor é mais do que você imagina. O Senhor é mais do que essa situação. O Senhor é mais do que esta questão. O Senhor pode mudar todas as coisas. E pela fé nós tomamos posse. Tome posse da tua vitória nesta noite, porque pela fé nós chamamos a existência daquilo que ainda não aconteceu, mas no espiritual, em Deus, já está confirmado. Tome posse, creia no Senhor, descanse no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa oração também nós incluímos a vida da Yara, parente do boy, e tantas outras pessoas que têm sofrido, que têm passado por dificuldades, com doença, com enfermidades, com perdas de pessoas, perdas de familiares, vidas que se perderam. Que o Senhor conforte, que o Senhor console a família do Mato, os seus familiares, a família da esposa dele, toda a parentela dela também. Senhor, tem misericórdia dessas famílias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Ainda que a nossa alma, Senhor, se levante contra, mas o nosso espírito, Senhor, permanece firme em Ti, agradecido pela vitória, agradecido pela cura, pela libertação, no nome de Jesus. Amém, igreja? Creia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor, tenha fé em Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Vamos, momento de ofertar, dizimar, né? Casa do Senhor. Os irmãos, né? Você que nos acompanha pela rede social, se você também sentir aí no seu coração, se o Espírito Santo te tocou, moveu o teu coração para estar abençoando neste momento com as ofertas e dízimos, por favor, entre em contato, amém? Você pode fazer aí a sua entrega, né? A entrega do seu dízimo, da sua oferta para o Senhor, amém? Cumprimento a palavra dele, amém, queridos? A palavra do Senhor diz para trazermos todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Isso é um mandamento que o Senhor nos deixou, e por isso nós sempre estamos falando e trazendo esse momento, né, durante os cultos, porque é uma ordenança do Senhor para a igreja, amém? E nós, como servos do Senhor e obediente que somos, né, porque cremos no Senhor, que Ele é quem provisiona tudo na nossa vida, né? Então é um momento de fé também, momento de confiança, momento de agradecer ao Senhor, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, levante seu envelope. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa as ofertas, os dízimos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, Senhor. Confiamos e continuaremos confiando no Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que abre portas, o Senhor é que dá condições para que a gente viva a cada dia aqui nessa terra, Senhor, dependendo única e exclusivamente do Senhor, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, Deus te abençoe. Rapidamente uns recados. Sexta-feira agora célula, né? Vamos ter célula aqui
célula na Cachoeirinha com o pastor Valdemir, célula no Guarani com o André, né, e o Davi, e célula no Jaraguá, né? Jaraguá com o Alex. Já com o Alex? Inverti? Então, vamos lá. No Guarani com o Alex e no Jaraguá com o André. Amém. Bênção, esposa, né? Esposa é para isso, né? Para auxiliar a gente, né? A Thalita está me auxiliando. Amém. Você que nos assiste, que nos acompanha, nós temos um propósito de você também estar participando do culto no sentido de pedidos de oração, né? Você que está precisando de uma oração, de uma intervenção no sentido de orar, né? A igreja estará orando por você. Na sua tela aí do seu computador, seu celular, vai estar aparecendo um telefone celular, você possa estar entrando em contato, fazendo o seu pedido de oração, e no final do culto, o pastor vai estar orando, a igreja vai estar orando, nós vamos estar em um só pensamento, amém? E Deus vai agir sobre a sua vida, amém, queridos? Passar a passagem, pastor, por favor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos, capítulo 16, verso 16. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém não crer será condenado. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pela proteção. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo. Vem falar conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar da maneira tua, Senhor, não da minha. Faz, Senhor, conforme o teu querer, não deixa eu atrapalhar, mas que o Senhor tenha liberdade para falar, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Nós estamos falando sobre perseverando nas doutrinas dos apóstolos, e nós já estudamos sobre muitas coisas, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus. Esse foi o primeiro, obrigado, Michele, o primeiro tópico que nós estudamos foi que a Bíblia é a palavra de Deus. Parece que nós estávamos adivinhando, né? Mas amém. Depois nós falamos sobre a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Falamos sobre pecado, falamos sobre o propósito eterno de Deus. São lições preciosíssimas. Se você perdeu, vai lá no YouTube e assiste novamente, porque são revelações. E nós falamos também sobre a ceia do Senhor semana passada, e hoje nós vamos começar a falar sobre o batismo. Começar a falar porque não dá para falar tudo num dia só, então eu dividi aqui em duas partes. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a questão do batismo, que é importantíssimo. Muita gente não sabe
a revelação que tem por detrás da questão do batismo. Como da ceia, né? Como nós vimos na semana passada, muitas pessoas não têm a revelação do significado da ceia do Senhor. E mesma coisa com relação ao batismo. Nós nos acostumamos, né? Acostumamos com essas coisas, com a ceia, com o batismo. Então, muitos nasceram no lar evangélico, como eu nasci. Então, a gente acaba se acostumando. Mas veja que o batismo, ele tem um significado maravilhoso para as nossas vidas e para a vida daqueles que se batizam. O versículo que nós lemos ali em Marcos diz que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, fé mais obediência. Então, porque quem crer, está dizendo fé, e for batizado, então é uma obediência, será salvo. Quem não crer, então será condenado. O batismo nas águas, ele é considerado um fundamento do Evangelho. Quando a gente fala fundamento, a gente está falando de algo que nos sustenta, algo que sustenta a vida cristã, algo que sustenta a igreja, algo que sustenta a nossa caminhada espiritual. Então, o batismo é considerado como se fosse um fundamento do Evangelho. Como se fosse? Não, é um fundamento do Evangelho. Diz respeito ao nosso relacionamento com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo. E nesse sentido, é que o batismo é visto na palavra de Deus como um momento exato em que nós somos inseridos, colocados, enxertados no corpo de Cristo. Então, revelando aí, refletindo na congregação local. Veja, quando a pessoa ela se batiza, ela é inserida no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Por isso nós temos que ter essa revelação, como a ceia do Senhor, né? Que nós temos ali o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, principalmente, e também com os irmãos, com a igreja. Tudo é relacionado à igreja, ao corpo de Cristo, espalhado sobre a face da terra, e principalmente o corpo de Cristo local, que é esse aqui, onde nós nos reunimos. Então hoje nós vamos falar sobre o ensino das Escrituras sobre o batismo. Eu dividi. Então nós vamos ver o que o Velho Testamento fala, o que o Novo Testamento fala, e vamos tentar falar também sobre a prática dos apóstolos com relação ao batismo. E por último, nós vamos falar sobre o sentido bíblico do batismo, hoje. E a semana que vem, então, a gente continua falando, dando um desfecho final com relação ao batismo. Amém? Então, o que as Escrituras têm a dizer sobre o batismo? Preste atenção, porque possivelmente você deve ter sido ensinado errado, como eu fui. Em muitos lugares que fala que você tem que se converter. Depois da sua conversão, você tem que ser ensinado, você tem que ser ali, ter algumas aulas, para depois você se batizar. Bom, essa não era a prática da igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja ali de Atos, ela tinha uma revelação diferente que nós devemos ter hoje. Ou seja, o batismo ele devia seguir imediatamente ao arrependimento. Ele devia seguir logo. Ele devia ser feito logo após o arrependimento. Algo a ser observado no início da vida cristã. Então, se você é crente, se você já nasceu de novo, se você já é salvo, por que não se batizar? Então, aqueles irmãos tinham a revelação de que, ao se converter,
logo no início da vida cristã. Então, eles deveriam se batizar. Nós batizamos aqui, domingo, o Gabriel. O Gabriel esteve conosco há tantos anos sem se batizar. Já era convertido, mas faltava o batismo. Glória a Deus que domingo ele desceu as águas. Uma mulher é importante, né? Porque ele passou todo esse tempo solteiro, nunca quis se batizar. Mas quando se casou com a Andressa, uma mulher de Deus, então logo já se batizou, porque a Andressa falava para ele, orava para que ele se batizasse. Glória a Deus por isso. Mas lá em Atos capítulo 2, verso 38, diz algo para nós. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui. Aqui, esse versículo, ele está dizendo ali o final do sermão de Pedro. Pedro está falando para aqueles irmãos que aquele Jesus que eles tinham crucificado, que eles tinham matado, era um Senhor, era um Kyrios, palavra grega Kyrios, Senhor. E o povo só conhecia um Senhor naquela época e era César. Só César tinha o título de Senhor. Não poderia uma outra pessoa ser chamada de Senhor, de Kyrios. E quando aqueles irmãos então ouvem a mensagem de Pedro, aqueles irmãos então a palavra de Deus cai no coração deles e eles então ficam impactados pela mensagem de Pedro. Eles conseguem perceber o agir de Deus, a revelação de Deus ali nas palavras de Pedro. Eles se convertem na realidade. E eles então perguntam para Pedro: Pedro, o que então nós devemos fazer? Porque nós matamos um Senhor, nós matamos um Kyrios, nós matamos uma pessoa, um Deus. O que nós devemos fazer? E aí Pedro então responde para eles: arrependei-vos. Tem que haver arrependimento. E cada um de vós seja batizado. Duas coisas. Segunda coisa, para a remissão de vossos pecados. E terceira coisa, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então Pedro fala assim para eles: olha, vocês têm que primeiro se arrepender, têm que se batizar, e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Veja que aqui não teve espaço para Pedro. Pedro não falou: olha, vamos fazer uma sala de aula para vocês entenderem melhor o que é batismo. Não teve aqui um tempo para Pedro falar para eles: olha, vamos se reunir lá na minha casa e eu vou falar algumas coisas da palavra de Deus para vocês, eu vou ensinar vocês. Não. Se converteu, se arrependeu, então vamos se batizar. Quantas pessoas estão limitadas por líderes que não têm essa revelação da palavra de Deus? Prega-se muitas coisas, mas não se prega a palavra de Deus. Pessoas que prendem a vida das pessoas, líderes que prendem a vida das pessoas. Quando eu cheguei na Vila Mirante, uma pessoa me procurou e ela falou assim: olha, você poderia me batizar? Aí eu falei assim: batizo? Por quê? Né? Ela não era da igreja, mas ela quis ser batizada. Ela falou: porque eu já passei por diversos lugares e ninguém quer me batizar. Nenhum pastor quer me batizar. E aí eu falei: não, vamos batizar você. Vamos batizar. E batizamos ela, para a honra e glória do Senhor. A palavra batismo, assim, alguma coisa para a gente saber, mas não vai trazer muitas novidades para nós. A palavra batismo deriva de uma palavra que significa, do grego, imergir,
submergir, afogar. Por isso que nós não cremos no batismo por aspersão, nós cremos no batismo por imersão. Submergir a pessoa, afogar a pessoa. Lógico que em casos extremos, nós batizamos por aspersão. Eu batizei uma pessoa por aspersão aqui na igreja. Essa pessoa não podia vir até o batistério, porque estava doente, não podia, e ela queria ser batizada. E é uma responsabilidade para nós, como líderes, como pastor. Uma pessoa chega para mim e fala: eu quero ser batizada. Não, mas você tem que vir até o batistério, porque a Bíblia fala que tem que ser submergido. Mas eu não posso, ele não podia vir. Então, nós batizamos eles lá no hospital mesmo, por aspersão. Uma exceção. É uma exceção. O batismo é válido, não há problema. Mas a regra é a imersão. É a forma correta. É a forma das Escrituras. Quando a gente fala de uma exceção, é uma exceção. Se eu não batizo aquela pessoa e no outro dia ela morre, porque eu falo, tem que ser por imersão. E aí? De quem Deus iria cobrar? Hein, pastor Valdemir? Na minha vida, não é? Mas amém, ele não morreu, está vivo até hoje, mas glória a Deus, eu fiz a vontade dele e a vontade da palavra de Deus. Algumas passagens do Velho Testamento que a gente tem que entender um pouco sobre o batismo. O batismo não é só lançar uma pessoa nas águas e a pessoa levanta e amém, glória a Deus. Não, a gente tem que entender a revelação exata do que está acontecendo, do que é batismo. Então, algumas passagens no Velho Testamento que nos fornecem uma figura do batismo. Por exemplo, o dilúvio. O dilúvio, ele figura também o batismo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21. Eu preciso correr. Diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha, esse texto aqui falando sobre o dilúvio, que 8 pessoas foram salvas através da água. A água é muito importante. A água é muito importante. Não que exista algum poder miraculoso na água, não é isso. Mas a questão da água, ela é importante para a purificação. Veja aqui, o versículo aí que Pedro fala, ele fala o seguinte, que eles foram salvos no dilúvio através da água. Foram salvos. O texto base que nós lemos hoje é que quem crer e for batizado será salvo. Pastor, o senhor está falando então que o batismo salva? Em tese, sim. Por quê? O batismo é uma obediência, uma questão da obediência, e na palavra está escrito: quem crer, tiver fé em Jesus Cristo como Senhor da sua vida e for batizado, será salvo. E aí? O batismo salva? Salva. Salva. Está aqui, está na Bíblia.
Lá no êxodo do Egito também, quando o povo estava ali no êxodo, Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, ali, o Mar Vermelho também figurando, o êxodo ali, figurando uma forma de batismo, que eles foram salvos. Agora, com relação especificamente à água, que purifica, Números capítulo 19, verso 9. Nós só não estamos falando de água, por quê? Porque o batismo tem água, certo? Então vamos lá. A água purificadora, Números 19, 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado, olha aqui. Então, está dizendo aqui, quando tinha uma oferta ali, o povo oferecia ali uma oferta pelo seu pecado, guardava-se a cinza e era purificado então pela água. Era purificado pela água. O seu pecado era purificado pela água. É o que está escrito aí. Em Números 19, 11 e 13 diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em um morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Veja, a água é importante. Quando a pessoa estava contaminada por qualquer motivo, na época do povo de Israel, lá da lei, quando tocava um defunto, por exemplo, ele era considerado imundo. E ele tinha que ser purificado através da água. E hoje muita gente não dá valor para o batismo. Muitas pessoas frequentam as igrejas, mas não se batizaram ainda. Não dão o devido valor para o batismo. E lá no Velho Testamento está nos ensinando que a água ela tinha essa capacidade de purificar. Amém? Números 19, 17 e 18. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente. Olha aqui a água de novo, num vaso. Um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Ou seja, mais uma vez fazendo menção à água para a purificação. Também tinha a questão da purificação do leproso, aonde ele tinha que se banhar nas águas para ser limpo. Não vou ler para vocês, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas tinha a questão do leproso também. Uma pessoa que estava leprosa, ela tinha que se banhar na água para se tornar limpa, para cumprir ali aquele ritual de purificação. No Novo Testamento agora, no Novo Testamento, o batismo, ele aparece pela primeira vez ali em João Batista. João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista pregava então ali o arrependimento e batizava as pessoas. Lá em Mateus capítulo 3, verso 2 e 3 e o verso 6 também diz assim:
Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista aparece no Novo Testamento, pregando arrependimento e batizando as pessoas para a remissão dos seus pecados. Vou pular aqui uns versículos aqui, senão a gente não consegue terminar hoje. Mas vamos ver o último aqui sobre João Batista. Lucas capítulo 3, verso 3. Diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então João Batista pregava o batismo para remissão de pecados. Bom, João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus chegou, ele deu uma ordem: ide, portanto, está lá em Mateus capítulo 18 e 20, Mateus capítulo 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: ide, portanto, Jesus falando, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há algo aqui para a gente aprender com o Senhor Jesus. Aparece Jesus. Jesus prega. Jesus prega também sobre a questão do batismo. E ele fala algo interessante para nós. Ele fala para a gente ir. E fazer o quê? Fazer discípulos. Primeira coisa. Segunda coisa, batizando-as. Terceiro, ensinando-as. Ide, batizar e ensinar. Essa é a ordem. Essa é a ordem que nós devemos ter. Nós devemos pregar o Evangelho, que é o ide de Jesus. E nós devemos, então, batizar. E depois de batizar, ensinar. Essa é a ordem. Não podemos ensinar para depois batizar. Não. Pregar o Evangelho. Pregar o reino de Deus. Após isso, batizar. E depois de batizar, ensinar. A igreja dos nossos dias não faz isso. A igreja dos nossos dias, ela pode até pregar o Evangelho, depois ela quer ensinar, não ensina muitas vezes e depois batiza. E não tem o sentido exato do batismo. Veja, que nós devemos pregar o Senhor Jesus para as pessoas. Devemos batizá-las e ensiná-las. Eu nunca vou deixar de ensinar. Nunca. Só quando trocar de pastor aqui. Se vocês tiverem um outro pastor, aí amém. Se ele quiser não ensinar, amém. Mas enquanto eu for o pastor, eu vou ensinar o povo. E está falando depois do batismo. Está falando para ir pregar o Evangelho, está falando para batizar e depois ensinar. Ensinando-as. É a ordem de Jesus. Não se trata de ensinar primeiro, para batizar depois. Em Marcos capítulo 16, verso 16, é bem claro. O Senhor Jesus ali estabelece um vínculo entre crer e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, fé mais obediência. Nós só estamos pegando amor hoje. A igreja só prega amor. Não prega mais sobre obediência. Vamos rasgar a Bíblia, então, esse trecho aqui, porque a palavra do Senhor é clara. Tem que ter fé. E tem que obedecer. Tem muita gente que não se batiza porque fala, não, eu creio em Jesus.
Eu não preciso. Não, precisa sim. Porque foi ordem do próprio Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Qual era a prática dos apóstolos? Qual que é a prática dos apóstolos? Lá no Pentecostes. Vamos ver lá um pouquinho no Pentecostes. Já falamos isso no início, mas vamos repetir. Atos 2, versículo 38, diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra, versículo 41, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu pergunto para vocês, aonde estava a aula de batismo aqui? Depois que Pedro pregou, 3.000 almas se converteram e 3.000 almas foram batizadas. Eu imagino que os braços do apóstolo Pedro e dos demais devem ter cansado muito, viu? Porque a Bíblia diz que foram 3.000 pessoas salvas e batizadas. Qual que é mais uma prática aqui dos apóstolos? Lá em Atos capítulo 8, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Veja que aqui Felipe está pregando para os samaritanos. E ali a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que eles, à medida que eles iam crendo, eles iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Não havia nenhum empecilho para as pessoas serem batizadas. Ou seja, elas criam e eram batizadas. Por isso que todas as pessoas que chegam para mim e falam: eu quero me batizar. Vamos batizar, em nome de Jesus. Por quê? Porque não pode ter nenhum empecilho. Um outro exemplo, em Atos, capítulo 8, verso 36 e 38. Diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Veja bem, preste atenção, aonde havia água, a importância da água. Vamos lá. Onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Respondeu-lhe Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Mais uma revelação aqui, né? Houve ali uma conversa entre Felipe e aquele eunuco, a ponto de aquele eunuco falar para ele: olha, o que me impede? Tem aqui a água, o que é que me impede? Aí Felipe respondeu para ele: nada, se você quer que Jesus é o teu Senhor, nada. Então eles pararam o carro, desceram e batizaram, e Felipe batizou aquele eunuco. Teria outros versículos aqui para ler para vocês. Por exemplo, quando Saulo é batizado, quando Ananias batiza Saulo, quando Cornélio e a sua família são batizados, quando eles se convertem, imediatamente são batizados. Quando Lídia e sua família também são batizados.
Eles creem e são batizados. Nada nesse negócio de colocar empecilho. Olha, quando você for um pouquinho mais santo, então você se batiza. Quando você tiver um pouquinho mais de conhecimento, você se batiza. Quando você fizer o curso tal, aí você se batiza. Não. Creu em Jesus? Creu. Então, pode se batizar. O carcereiro, ali em Filipos e sua família, Crispo e também outros irmãos que se converteram, creram no Senhor Jesus e foram batizados. Os 12 Efésios, que também. Então, eu fiz questão de colocar bastante versículos para que você entenda que nada pode bloquear uma pessoa de se batizar. Nenhum impedimento. A Bíblia não traz nenhuma margem para impedir que as pessoas se batizem, a não ser que ela creia. Ok? Se ela crer, então é isso que a palavra de Deus diz. Agora, o último tópico aqui que eu queria dividir com vocês sobre a questão do batismo é o sentido bíblico do batismo. Por que é que a igreja primitiva de Atos tinha tanta urgência em batizar a pessoa? Porque é que essa igreja ela fazia essas coisas rapidamente, batizava com urgência. A resposta é por causa do entendimento que eles tinham acerca do sentido do batismo, que é esse que nós estamos tentando colocar para os irmãos. Eles tinham essa mesma revelação, que tinha que ser rápido. Mas por quê que tinha que ser rápido? Porque eles viam no batismo, que o batismo tinha implicações na vida dos irmãos, na vida do corpo de Cristo. Havia implicações. Para os apóstolos, os líderes espirituais daquela época, o batismo nas águas não era apenas nas águas, mas tinha um sentido espiritual. Muitas pessoas se batizam hoje achando que a água vai tirar os seus pecados. Não é bem assim. Se você descer sem fé nessas águas e se levantar sem fé, vai ser apenas um banho que você tomou. Como na ceia, se você tomar do cálice e beber e comer o pão, e não tiver a revelação, não tiver fé na presença real de Cristo, então foi apenas um pedacinho de pão e um pouquinho assim de vinho, que não é nem vinho, é suco. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles tinham uma revelação. Não era só o batismo nas águas, mas eles tinham a revelação, guarde bem isso, que o batismo era em Cristo Jesus. O batismo, ele era em Cristo Jesus. Não é nas águas. Ou seja, para você pertencer ao corpo de Cristo, você tem que ser batizado. Enquanto você não é batizado em Cristo Jesus, você não pertence ao corpo. Em Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, o batismo é a inclusão da pessoa no corpo de Cristo. Enquanto ela não se batiza, ela não está no corpo de Cristo. Por isso que eles tinham tanta urgência em batizar, porque eles tinham a revelação de incluir a pessoa no corpo de Cristo, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja.
E a sua igreja é o corpo de Cristo. Significa que, se você não estiver incluído no corpo de Cristo, você não vai subir. Mas, pastor, eu creio em Jesus. Pois bem, se você crê, por que você não se batiza? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, diz o Senhor Jesus, esse é o que me ama. Aí a pessoa, hoje está sendo pregado um evangelho que você pode seguir a Jesus, mas não obedecer às suas palavras. Está sendo pregado um evangelho hoje que você pode fazer tudo como o mundo faz. Você não precisa ser purificado. Não se dá muita importância para o batismo. Eu vi um batismo de uma igreja nos Estados Unidos, e era tanta gente para batizar, mas tanta gente, que era uma fila, assim, a piscina era enorme, assim, então as pessoas iam entrando, assim, sabe? Mas eu achei tão frio também, porque o nosso batismo aqui, ele é muito mais quente, muito mais... Mas hoje em dia se prega um evangelho que não tem muito compromisso. Por isso que lá o Marcos, o evangelho de Marcos fala, quem crê e for batizado. Fé mais obediência. Se você crê, então você vai obedecer. Amém? Batismo é mais que um símbolo, é uma união com Cristo, é ser mergulhado em Cristo, é ser enxertado em Cristo, é ser revestido de Cristo. No batismo, a fé se expressa e se consuma. Quando a gente diz que crê, então a gente obedece. Quando a gente diz que tem fé, então a gente faz, obedece à vontade de Deus. Então, é nessa questão da fé que nós devemos prestar um pouco mais atenção. Quando a pessoa se batiza, ela está expressando, exteriorizando a sua fé. Ela só está colocando para fora aquilo que ela tem. Não há nenhuma virtude na água. A água não vai te salvar. Mas quando alguém desce nessa água com fé, então pela fé, a pessoa é unida a Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Talvez você não soubesse disso. Talvez você achasse que era apenas um banho aqui, não é? Mas você não soubesse que você está incluída no corpo de Cristo. Talvez você não soubesse disso. Isso é algo glorioso. Isso é algo que traz esperança. É algo que traz paz. É algo que traz segurança para nossas vidas. Estar em Cristo Jesus. Pertencer ao corpo. Estar ligado ao corpo de Cristo, local.
Se você for lá no clube do Palmeiras, vai tentar entrar lá para dar uns mergulhos na piscina. Ou do clube do Corinthians. Entra lá. A gente chega lá no Corinthians e fala assim: olha, eu vim aqui para usar a piscina. Certamente o guarda ali, o porteiro, vai falar para você: você é sócio? Sabe como é que é? Não. Então você não pode usar a piscina. Você não pode usar nada aqui, nesse clube. Mas se você for um associado, ali perto da minha casa tem um clube campestre de Jaraguá, muito bonito, mas só pode entrar aqueles que são sócios. E é caro um título ali. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você está em Cristo Jesus, você pode usufruir de todos os benefícios que a salvação tem para você. Mas não vai chegar ali e vai falar assim: olha, eu pertenço a Jesus. Mas espera aí, você é batizado? Não. E por que você não é batizado? Porque eu acho que não precisa ser. Mas Jesus falou para ser. Quando a gente está incluído no corpo de Cristo, meu irmão, a gente vai experimentar toda a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Há uma união vital com Jesus. Em Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Há uma união, há uma união vital entre nós e Jesus. Há uma realidade espiritual associada ao batismo. Há uma identificação na morte de Cristo com a nossa vida. Ou seja, há algo no espiritual que acontece quando nós somos batizados. Esse me pertence. Há essa relação entre nós e Cristo, entre a sua morte. Paulo está falando aí. Se nós fomos batizados em Cristo Jesus, então nós somos batizados na sua morte. Nós também morremos com Cristo. O batismo é a nossa união com Jesus. Ser mergulhado nele. Esse fato gera uma série de consequências na vida de quem o experimenta. Amém? Até aqui. A semana que vem a gente continua. E a gente encerra isso. Ok? Até aqui. Acredito que Deus já deve ter falado com você da importância de ser batizado. E quando alguém chegar para você que não foi batizado, você vai saber ministrar ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, obrigado
pela Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, obedecer, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, vivenciá-la. E que nós possamos, Senhor, ministrá-la, Senhor, de uma forma correta. Ter a revelação exata, Senhor, do que é o batismo. Para poder ministrar de uma forma exata, Senhor. Não de qualquer forma, mas o que a Tua palavra tem a dizer. Obrigado, Senhor, por pertencer ao Teu corpo, por pertencer a Ti, Senhor. Obrigado por um dia, Senhor, o Senhor ter nos escolhido, e um dia nós temos descido as águas do batismo, e ali ter sido incluído no Teu corpo, ter sido batizado em Cristo, enxertado. Obrigado, Senhor, por pertencer à Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor vai buscar a Tua igreja, e nós, Senhor, estaremos ali, Senhor, à Tua espera. Estaremos, Senhor, contigo. Então, Senhor, traga essa revelação ao nosso coração, para que diariamente nós possamos prestar atenção sobre essas coisas, da importância de ser batizado. Pai eterno, eu quero nessa hora também interceder por alguns pedidos de oração, Senhor. Pai eterno, me lembro da Yara, Senhor, a sobrinha do Ademir, aquela criança, Senhor, que está hospitalizada, Senhor. Pai eterno, os médicos podem sentenciar, os médicos podem dizer que não tem mais jeito, mas o Senhor é o único que tem a última palavra. Só o Senhor pode dar a última palavra. Ah, Jesus, Tu tens todo o poder, Senhor. Nessa hora eu intercedo pela vida da Yara, que o Teu Santo Espírito esteja ali, junto àquele corpo, aquele físico da Yara, Senhor, e que neste momento, Senhor, ela possa, de uma forma milagrosa, Senhor, ser curada, Senhor, de toda anemia falciforme, de todo problema que está cometendo o seu físico, que não haja nenhuma sequela, Senhor, no seu cérebro, na sua mente, no seu corpo, Senhor. Ó Pai, nós Te pedimos pela cura, nós intercedemos pela cura da Yara. Pai bendito, nós também intercedemos pela vida da Ana Paula, que está com câncer. Cura ela, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu agir, cremos, Senhor, pode curá-la, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós,
agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.